partir de agora você ouve o programa Aos Pés da Cruz. Um programa da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Santa Inês 1, em São José dos Campos. Aleluia! Eu te bendirei, ó Senhor, por tudo que tu tens feito às nossas vidas. Bom dia, a paz do Senhor, que a graça, a misericórdia, a bondade, longanimidade, as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e na vida da sua família.
Esse é o programa Aos Pés da Cruz, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Campos, congregação do Santinês 1, sendo sob a direção pastoreada pelo pastor Noé Martins. Glória a Deus, esse é o programa feito para você, para toda a sua família. E eu me faço acompanhado aqui do meu irmão em Cristo, congrega conosco lá, o irmão Guilherme Vinícius. Tudo bem, Guilherme? Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Saulo. É uma alegria estar aqui com vocês neste programa. É uma honra para a gente estar falando um pouco do amor de Deus e alcançando vidas. Amém? Glória a Deus. E aqui no meu lado também está um amigo, pastor da Igreja Comunidade Primeiro Amor, apresentador do programa Examinando as Escrituras, programa que nos antecede, e hoje ele está aqui nos abrilhantando com a tua presença. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia, pastor Saulo. Glórias a Deus, né? A gente se sente honrado por estar aqui propagando o reino de Deus e estar somando dentro do reino, né? E ficamos realmente, como se diz, nos sentindo honrado, né, pela dádiva de estarmos aqui ao lado da sua companhia, do nosso amado irmão, para dar continuidade a esse trabalho aqui. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. E você também, você que está nos assistindo, está já comentando aqui conosco, você é o nosso convidado especial e o propósito do nosso programa é apresentar Jesus para a tua vida. Jesus é a luz do mundo, é o pão da vida, água que não dá sede e que na qual aquele que beber nunca terá sede. E o propósito do nosso programa é mostrar para você que o Evangelho é prático, que o Evangelho não é só teoria, não é só pregação, é comunhão, é tratar de assuntos em que na qual envolva a nossa vida. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. No programa de hoje vai ter quadros. Teremos o Papo Sério com o pastor Léo Barbosa, teremos louvores que marcaram época. E hoje nós estaremos estreando um novo quadro aqui, né? Nosso último quadro de estreia, né? É o Bate-Papo Teológico. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que para mim tem me preocupado muito e nós precisamos entender sobre o que é esse assunto, né? Que é sobre a igreja. O que é a igreja? Você já parou para pensar o que é a igreja? Então, aguarde, convido você a estar nessa 1 hora que está por vir conosco e convido você a participar. Você que tem pedido de oração, pode estar colocando seus pedidos aqui na timeline, que nós, no final desse programa, estaremos orando, abençoando a tua vida e eu creio que Deus vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos para o nosso primeiro quadro. O nosso primeiro quadro de hoje é o Papo Sério, com o pastor Léo Barbosa. Pastor Léo Barbosa, ele é o pastor da Igreja Assembleia de Deus lá de Guarulhos, e ele está nos ajudando, né, nesse quadro. E o tema desse quadro, pastor Paulo, é reflexões sobre a espiritualidade cristã. Então ele vai abordar temas, está abordando temas na qual diz muito sobre a nossa vida com Deus. Amém? Então vamos lá, Papo Sério com o pastor Léo Barbosa. Bom, para a gente falar sobre a espiritualidade cristã, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que significa ser um cristão. Se você fizer essa pergunta para as pessoas que você conhece, você vai ver que todas as respostas que elas vão te oferecer, muito provavelmente vão orbitar em torno de 3 conceitos específicos: crença, culto e conduta. É muito comum a gente pensar que ser um cristão significa ter as crenças corretas, as crenças adequadas, ter participar de um culto adequado, de um culto correto, um culto cristão, e você ter uma conduta que é coerente com as principais doutrinas da fé cristã. Bom, na verdade o que a Bíblia ensina é que não é exatamente assim. A Bíblia diz que um cristão autêntico é alguém que desfruta de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus como seu Pai. Esse é o assunto do cristianismo, é isso que significa a espiritualidade cristã e é sobre isso que Jesus está falando na oração do Pai Nosso, quando ele começa ensinando os seus discípulos a orar, pronunciando o termo
Pai. Existem dois grandes obstáculos quando a gente pensa nessa questão de se relacionar com Deus como nosso Pai. O primeiro obstáculo é o obstáculo existencial. Nós existimos em um plano e Deus existe em outro plano. Nós existimos no plano físico, no plano da matéria. A nossa existência é uma existência corpórea. E a Bíblia diz que a existência de Deus é uma existência espiritual. Ele não existe no plano físico como nós existimos. E é bastante complicado você pensar em como é que você vai se relacionar com um Deus que você não pode ver, que você não pode tocar, que você não pode ouvir a sua voz. O segundo obstáculo é o obstáculo que eu chamo de espiritual. A Bíblia diz que Deus é justo, é santo, é puro, é perfeito. Bom, isso é tudo o que a gente não é. A essa hora você deve estar me perguntando, mas Léo, como é que a gente faz para superar esses dois obstáculos? O obstáculo existencial e o obstáculo espiritual. Na verdade, o que a Bíblia diz é que em Jesus Cristo nós superamos esses dois obstáculos já. O obstáculo existencial, isto é, nós existimos no plano material e Deus existe no plano espiritual, pode ser superado a partir do exercício. É preciso se exercitar nas disciplinas espirituais que a Bíblia deixou para a gente e que Jesus ordenou para os seus discípulos. Aquelas disciplinas como a oração, o jejum, a leitura diária da Escritura, a comunhão com as outras pessoas que têm a mesma fé, o culto público, ou então a obediência àquelas ordenanças que Jesus também deixou para a sua igreja. A participação regular na ceia do Senhor, na comunhão com a igreja, na comunhão com Cristo, e também o batismo, que nada mais é do que aquela expressão pública e dramatizada daquele milagre que aconteceu com a gente interiormente. Morremos com Cristo e ressurgimos para uma nova vida. Em relação ao segundo obstáculo, que é o obstáculo moral ou o obstáculo espiritual, isto é, você é completamente diferente de Deus no que diz respeito à santidade, à moralidade e à perfeição, como é que a gente pode superar isso? A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós também temos a superação. E como é essa superação? É a partir da fé. A fé na morte substitutiva de Cristo na cruz, no seu lugar. Através da morte de Cristo, o Filho de Deus, encarnado, tornado homem, nós temos o perdão dos nossos pecados. Eu quero terminar esse vídeo contando uma história que faz todo sentido para mim e pode fazer sentido para você também. Conta-se que em uma grande festa da High Society paulistana, havia muita gente convidada, gente importante. Havia atores, cantores, empresários, políticos e também um sacerdote cristão. Num determinado momento daquele coquetel, pediram para que o ator fizesse uma apresentação. E ele se colocou diante daquele público imenso ali e recitou um salmo para eles, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele terminou a última oração, as pessoas estavam aplaudindo entusiasmadas. Alguém se lembrou que o sacerdote também estava ali e pediram para que ele se aproximasse e também falasse alguma coisa. Ele se colocou diante do mesmo auditório e recitou o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele foi falando também oração após oração, calma e firmemente. E quando ele chegou à última, ninguém estava aplaudindo, as pessoas estavam chorando. Alguém se aproximou de um acompanhante daquele sacerdote e perguntou: como é que ele pode ter tanto magnetismo? Como ele conseguiu tocar as pessoas de uma maneira que sequer o ator conseguiu fazer? A resposta daquele amigo do sacerdote foi: o ator conhecia o salmo, o sacerdote conhece o pastor. E você? Você conhece o pastor? A verdadeira espiritualidade começa em um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus, com o nosso pastor, com o nosso Pai. Glória a Deus. É isso mesmo, né? Você conhece o Salmo ou você conhece o pastor? Eis aí a questão na qual é o que faz a diferença da nossa vida. Eu vejo, pastor Paulo, muitas pessoas indo na igreja, fazendo o seu ritual, mas muitas vezes estão distantes de Deus, não é verdade? É verdade, pastor Saulo. Muitas vezes esse cristianismo, esse evangelho, ele está na superficialidade, né? Me vem à mente, ouvindo esse quadro, quando o Senhor Jesus, ele diz que muitos naquele dia chegarão diante dele dizendo: Senhor, eu fiz grandes milagres, eu fiz grandes sinais, eu fiz grandes prodígios. E o Senhor não vai desmentir dizendo que não foi feito. O Senhor não entra nesse mérito. Ele diz assim: mas eu não te conhecia. Ou seja, com certeza, a verdadeira espiritualidade
ela está vinculada a um relacionamento com Deus. E eu creio que esse primeiro relacionamento que nós passamos a ter com Deus, ele vai ser responsável pelo relacionamento conosco e com o nosso próximo. Isso mesmo, irmão Guilherme. E essa questão que nós estávamos até comentando antes do programa começar, né? Essa questão do povo ir na igreja e muitas vezes só se preocupar com o culto é uma coisa muito superficial, né? É uma coisa muito limitada, né? Sim, pastor. A gente estava até comentando antes de começar o programa, né? Esse fato de ser igreja fora das quatro paredes, né? E a gente muitas vezes se contenta a ter um relacionamento com Deus somente na igreja, quando o certo é nós estarmos relacionando com Ele o nosso cotidiano inteiro, o nosso dia a dia, e muitas vezes nós não fazemos isso. Eu gosto de uma passagem que é de Moisés. Moisés subiu ao monte para falar com Deus e transmitir aquilo para o povo. E quando eu falo essa palavra nos dias de hoje, eu imagino que a gente está acomodado com vários Moisés. Em vez da gente ter um relacionamento com Deus, ir até Ele, a gente espera de vários Moisés, de pastores que tragam revelações para nós, de ministros de louvores que tragam revelações para nós, em vez de nós chegarmos até Ele e ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso, porque quando Jesus ele morre na cruz para nos salvar, Ele nos liberta de tudo isso, né? Porque a Bíblia diz que depois da morte de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Ele não diz que é só os pastores, líderes, que tem livre acesso ao Pai para trazer para o povo. Não, agora qualquer um que tenha um relacionamento com Cristo pode chegar diante de Deus e derramar sua vida diante de Deus e ser, né? Inclusive, atendido, pastor, né? Inclusive o escritor aos Hebreus, ele fala que foi-nos aberto um novo e vivo caminho, não é verdade? E quando houve a morte do Senhor Jesus, a Bíblia relata, os evangelhos vão dizer que o véu do templo rasgou de baixo para cima, não, de alto a baixo, não é verdade? Isso mostra o favor de Deus em vir ao mundo. De Deus, a iniciativa de Deus, justamente. Isso mesmo. Então esse é o quadro Papo Sério com o pastor Léo Barbosa. Você pode estar comentando, você pode estar nos dando sugestões, e eu creio que Deus vai te abençoar mais e mais. Amém? Deus abençoe o pastor Léo Barbosa. Agora nós vamos estrear o nosso segundo quadro aqui, né? Esse é o nosso segundo quadro na qual nós vamos comentar aqui, e que é um assunto na qual tem me preocupado muito, na qual vai remendar com o que o pastor Léo Barbosa disse. A questão é o seguinte: nunca na história da igreja brasileira, evangélica brasileira, existem dois assuntos na qual a igreja ela precisa estudar e tentar entender o que a Bíblia diz, porque o que nós estamos vivendo hoje parece que está muito está muito fora daquilo que a Bíblia diz. Para mim, dois assuntos na qual teologicamente nós deveríamos pensar e voltar para a palavra de Deus é sobre Jesus. Nós precisamos estudar e não querer entender, porque esse entendimento eu penso que nunca nós vamos ter, nem nessa vida, e eu desconfio que até no porvir a gente não vai ter esse conhecimento completo e pleno de quem é Jesus. E o segundo assunto na qual é esse assunto que nós vamos tratar aqui nessa manhã, é um assunto na qual nós nos desvirtuamos muito, que é igreja. O que é igreja, né? Muitos entendem que igreja é um prédio, outros entendem que a igreja é um sistema religioso, outros têm por vista que a igreja ela é um clube fechado, na qual você tem a sua carteirinha e você participa, aí tem aquelas regras, né? Regulamento, dizendo o seguinte: olha, você não está adequado para entrar na igreja. Você está adequado. Então, biblicamente, nós estaremos discutindo agora, né, sobre o que é igreja. Pastor Paulo, para você, como que você define igreja? É um tema necessário, não é verdade?
Porque como o pastor colocou, às vezes a ideia de igreja está muito relacionada a algo visível, né? E eu vejo a igreja num formato bíblico, onde a igreja, ela, em primeira instância, ela é o corpo transcendental de Cristo, né? Ela não está composta apenas por uma igreja local, por uma comunidade local, mas ela está espalhada sobre o globo terrestre. E interessante, não só na nossa época, mas como numa época passada e numa época vindoura, né? Ela é o corpo de Cristo, e é onde as Escrituras diz que Cristo é o cabeça desse corpo. E é interessante a questão que já foi até abordada aqui, é que igreja somos nós, e é isso que nós temos que bater nessa tecla. Nós somos a igreja, porque Deus não habita em templos construídos. Estevão declara isso na sua morte. Deus não habita mais em templo construído por mãos humanas. E o apóstolo Paulo diz que o Senhor habita em nós, que somos templo do seu Espírito Santo habitar. Isso mesmo, é essa definição. Irmão Guilherme, você tem uma outra definição que possa nos ajudar? É interessante que quando a gente fala de igreja, né? Muitas vezes a gente fala, mas a igreja é isso, é aquilo, e a igreja é os próprios nós, né? Se tem alguma falha, se tem algum erro, estamos em nós, né? Então, como o pastor Paulo disse aí, a igreja é nós, Deus é o corpo, Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo. Então, o que a gente tem feito como igreja para melhorar? Essa é uma questão que eu deixo para a gente estar discutindo um pouco sobre esse tema também. A igreja, ela transcende a placa? Existe essa história que o pessoal fala, não, a minha igreja é a verdadeira, a sua não é verdadeira porque tem essa doutrina e eu não gosto, tem essa questão. É verdade. Biblicamente falando. Biblicamente, a igreja, ela é universal, não é verdade? Universal. Eu vejo que pega muito nessa questão são a respeito de algumas crenças, né, e alguns dogmas que o homem estabelece. Eu vejo que, de certa forma, é necessário, porque aquele que não gosta de um lugar que bate palma ou que grita, né, que fala alto, vai para um lugar que não bate palma e todo mundo fala baixinho. O importante é fazer parte do corpo de Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo ele diz que o cristão ele tem alguns pontos doutrinários que ele não pode divergir, independente do tipo de igreja que ele congrega. É ter uma só fé, crer num só Deus, ter um só Senhor, receber um só batismo e viver no só Espírito. Não é verdade? Isso. Então nós podemos até discordar de alguns pontos secundários. Ah, você veste isso ou aquilo, seu cabelo é assim ou assado, né? Independente, mas quanto às doutrinas primárias, nós devemos crer que realmente não vão fazer diferença. Não é verdade? Isso mesmo. Efésios 4, versículo 1, vou ler para os irmãos. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Ou seja, Paulo está dizendo que a igreja, ela tem uma vocação, ela tem uma chamada, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E qual é essa unidade? É o que o pastor Paulo disse aqui. Há um só corpo, ou seja, esse corpo, o que significa, Guilherme? Uma só igreja. Para Cristo, não tem várias igrejas. Para Cristo é uma só igreja. Né? Um só Espírito, né? Um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança para a vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia. Então é essa definição da unidade da igreja, né? E essa unidade é um grande desafio para nós, né? Amém. Você acha que a igreja está unida, Guilherme? É difícil, né? Você vê a igreja unida nos dias de hoje. Eu falo porque muitas coisas acontecem, mas a gente vai às vezes na igreja, muitas vezes a gente fica olhando, mas por que aquela igreja pode, aquela outra não pode, e a gente acaba não fazendo o principal de cultuar, de louvar e bendizer o nome do Senhor. E é como o pastor Paulo disse ali, né?
A igreja, eu acho até interessante haver várias igrejas, porque, como ele disse, mas eu não gosto que bata palma, uma gosta. Você tem que estar onde você se sente bem, né? Para você prestar, eu acredito que você verdadeiramente prestar um culto abençoado, de adoração a Deus, você tem que estar num ambiente que te leve a isso. Então, muitas vezes você não sente bem num ambiente que é tem mais louvor, é mais barulho, é mais agitado, mas você sente bem num ambiente que é mais calmo. Então, não tem uma desculpa para a gente não estar na igreja, podendo louvar, a gente não está inserido no corpo de Cristo para adorar Ele. Existe um envolvimento, esse envolvimento ele começou depois da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse envolvimento, que é o envolvimento do ecumenismo. Ecumenismo é um movimento na qual começou, quem deu essa iniciativa foi a Igreja Católica, né? E eles têm como missão de unir todas as igrejas, independente vamos dizer assim, independente das crenças, né? Então eles têm essa visão. E muitos pastores são contra essa visão por causa dessas diferenças, vamos dizer assim, doutrinárias, né? Dessas diferenças. Mas eu penso que, eu tenho a seguinte opinião, irmãos. Essa unidade que Deus, Ele coloca na igreja, que Ele quer na sua igreja, ela transcende o que a palavra de Deus fala, independente das nossas crenças, independente das nossas doutrinas, daquilo que a gente acha que é certo ou errado, né? A irmã Fabiana, ela está comentando aqui o seguinte, olha só o que ela fala. São vários interesses individuais na igreja, acaba criando conflito entre os irmãos. Por isso, a igreja, ela tem que buscar em conjunto o quê? A vontade de Deus. E é isso mesmo, né, pastor? Nós, muitas vezes, estamos, na verdade, congregando na igreja, mas nós queremos apenas o nosso próprio interesse, né? Não é verdade? Pastor, isso aí que ela falou é muito interessante, porque a Bíblia ela vai dizer o seguinte, que o Senhor, Ele fez de ambos os povos a sua igreja. O versículo 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, essa questão realmente ela é muito polêmica, e eu queria sintetizar essa questão da seguinte forma, veja só, o Espírito é Ele que nos coloca no corpo do qual Cristo é o cabeça, amém? Então nós temos que entender que nós temos um cabeça, que nós somos corpo. Ela falou a questão que muitas pessoas usam a igreja a seu bel prazer, então a gente já está assumindo a forma de cabeça e deixando de ser membro dentro desse corpo. É verdade. Nós temos que entender o seguinte, que nós temos que servir a Cristo, é verdade? Nós temos que obedecer e servir ao Senhor. Mas esse problema não é de hoje, esse problema é muito antigo. A Bíblia diz que quando o Senhor ele andou com os discípulos e eles receberam do Espírito, irmãos, houve da parte de Pedro uma luta muito grande para ele ir até a casa de Cornélio. O Senhor teve que mostrar para ele que o Senhor também havia santificado e purificado um novo povo agora. E a Bíblia diz que quando Pedro volta ali da casa de Cornélio e chega a Jerusalém, ele tem que se justificar para os demais apóstolos, porque ele entrou na casa de um não-judeu. E o interessante é que ele vai dizer lá, ele vai testemunhar que assim quando ele começou a pregar o evangelho na casa de Cornélio, o poder de Deus se manifestou, e quem estava com Pedro disse, eu vejo que o dom de Deus chegou a todos os homens. Então é isso que nós temos que entender, que a igreja ela tem um cabeça, nós somos corpo, e aprove o Senhor escolher toda a humanidade, todos os homens, não é verdade? Então eu sintetizo dessa forma, temos que realmente deixar o nosso prazer, ou seja, o reino de Deus não pode ser sacrificado pela vontade humana. Pelos nossos interesses. Pelos nossos interesses. Pelos nossos interesses. E essa questão da unidade é um preço que se paga, né, Guilherme? Porque assim, nós vemos na igreja, muitas pessoas, que nem na época de Pedro, né? Gentios e judeus. E hoje na nossa igreja não é diferente, nós vemos pessoas de várias origens, de crenças diferentes, né? Que vieram para a igreja, estão sendo tratados pelo Espírito Santo, né? E essa busca da unidade é um preço que todo mundo tem que pagar, não é verdade? É verdade, que como um corpo, né, cada um tem uma função, né? Como o pastor Paulo disse ali, a gente tem que entender que ele é o cabeça.
E ele faz, ele que dá o comando, né? A cabeça, quem dá o comando é Deus, ele faz a vontade dele, ele usa nós como nós queremos. E às vezes um membro do nosso corpo é mais usado, o outro nem tanto, mas todos têm uma importância, né? Tem. Eu costumo dizer que se a gente tirar uma unha ali, um pedacinho do dedo, vai fazer falta, vai doer. Então a gente tem que entender isso, que todos nós somos importantes para essa unidade, né? Uma igreja, eu acho que frutífera, ela é unida, ela dá frutos porque ela é unida, porque um se ajuda o outro, não tem ninguém querendo ser mais do que o outro. Eu acho que é o ponto que a igreja vai cada dia mais alcançando-se essa unidade. Uma outra questão também, já entrando no assunto de unidade da igreja, nós vemos muita reclamação das pessoas, né, dizendo o seguinte: mas a igreja não tem amor. Nós usamos até aquela passagem de Jesus, né, Mateus capítulo 24, quando Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? Como lidar com essa questão assim, dessa reclamação? Como tratar essa reclamação, falta de amor? Está faltando amor na sua igreja? Será que está faltando amor na nossa igreja? Como tratar essa reclamação? O seguinte, eu acho, voltando à ideia que nós somos igreja, então quando eu digo assim, está faltando amor na igreja, eu tenho que atribuir que está faltando amor a partir de mim. Eu tenho que pensar o seguinte: eu sou a igreja. Porque nós olhamos muito para os outros, né? Olhamos para os outros. Então, tudo que queremos nos outros, devemos fazer nós em primeiro lugar. Aí, o que é que eu abordo nessa questão aí? Sim, as pessoas que mais cobram, geralmente são as pessoas que menos dão. As que menos fazem, mas querem. Está faltando amor. Então, ame, porque é o seguinte: se você transmitir, se você plantar, você vai colher. Isso é bíblico. Então, se a igreja está faltando amor na igreja, então está faltando amor em mim. Se eu começar a agir com amor, olhar para os irmãos que estão faltando, passar mensagem para eles, ir na casa dele tomar um café e incentivar ele para ir para a igreja, essa corrente de amor vai começar a ser manifestada. Na leitura que você fez, pastor, falou o seguinte sobre uma unidade, sobre um suporte, suportando. É interessante essa questão porque quando a gente suporta, a gente está dentro da ideia de corpo e de edificação, de edifício. A Bíblia usa a ideia que nós somos um corpo, Cristo é o cabeça, e usa a ideia que a igreja, ela é uma edificação que Cristo é fundamental, pedra de esquina. E Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. E o que é que uma pedra faz na construção? Uma está sobre a outra, não é verdade? Eu tenho pedra que está em cima de mim, mas eu tenho pedra que está abaixo de mim. Não é verdade? Tem alguém me dando um suporte e eu estou suportando alguém. Então, isso é uma corrente contínua de amor. Se está faltando amor, talvez esse amor esteja sendo cortado, impedido a partir de mim. Com certeza. A gente usa esse versículo como uma desculpa, né? O amor vai esfriar, né? Cada um pecado. O amor vai esfriar mesmo. Mas o nosso amor, né? Nós não podemos deixar esse amor esfriar. É interessante que, como o pastor disse, a gente tem que sempre estar manifestando esse amor, né? Amando, ouvindo. Às vezes não é só palavras, às vezes não é só gestos, mas é um abraço, é poder ouvir uma pessoa mais velha, é poder ajudar uma pessoa mais nova. Isso é manifestar o amor de Deus também. Glória a Deus, é isso mesmo, manifestar o amor. Outra coisa também que eu vejo muitas pessoas falando, comentando, né? Eu estava até comentando com o Guilherme lá fora. É sobre, o pessoal fala que essa igreja é muito fria. Igreja fria. O que é igreja? Qual que é a sua definição de igreja fria? Pastor, eu acredito que a igreja fria, ela está relacionada a uma igreja que ela não tem o comprometimento de servir a Cristo. Às vezes atribuímos que uma igreja ela é fervorosa ou pentecostal a partir do ponto que ela manifesta os dons do Espírito, não é verdade? E nós vamos ver que a igreja de Coríntios era uma igreja que ela era abundante em dons, mas não abundava em fruto. E eu acredito que o que faz uma igreja ser fria não é ela não exceder em dons, mas ela não manifestar o fruto. A falta de dom, a falta, o fruto do Espírito, ele é necessário. E isso que vai mostrar que, de fato, há um fervor. A vida de Deus, o fervor da vida de Deus, não está numa demonstração externa,
mas eu acredito que ela primeiro ela vai iniciar dentro de nós. Às vezes essa questão de uma igreja fria, porque a igreja é sobre padrões de família, tem igreja que salta, tem igreja que pula, tem igreja que glorifica mais alto, mas tem aquelas que são, mas ela não deixa de ter o fervor, porque o fogo do Espírito é que nos motiva numa vida de santidade. Glória a Deus. Está conosco aqui, acabou de chegar aqui conosco aqui, né, para nos ajudar nessa meditação nossa aqui, né? O nosso pastor, vice-presidente do nosso campo, escritor, comentarista da lição da Escola Bíblica Dominical, né? 2 lições, né, pastor? 2 lições, pastor Pádua Rodrigues. Bem-vindo, pastor Pádua. Tudo bem? Graças a Deus. É bom estar com vocês aqui. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, aos ouvintes do programa Aos Pés da Cruz. É um privilégio estar aqui junto com vocês, os ouvintes da Rádio Shalom, não é? Deus abençoe todos vocês. É um prazer estarmos aqui para a gente pensar juntos, refletir juntos e aprender juntos, né? Também aqui a paz de Cristo aqui para os companheiros. Amém, glória a Deus. Pastor Pádua, já convido você a entrar na roda aqui. É o seguinte, nós estamos falando sobre a igreja, nós estamos tratando as principais reclamações que as pessoas têm da igreja, né? E uma das reclamações, assim, nós já falamos, essa igreja tem falta de amor, e outros falam que a igreja é fria. Essas reclamações, ao seu ver, você que tem uma larga experiência pastoral, né? Como lidar? Qual é a resposta que um pastor tem para essas indagações que o povo diz? Esse é o desafio, né, de todo pastor, sério, de todo pastor chamado por Deus. O desafio é o equilíbrio, o desafio é exatamente o equilíbrio. A gente está sempre, a meu ver, numa tensão entre dons e entre o fruto do Espírito. Parece que a todo instante a coisa tende a pender para um dos lados. Eu entendo que o equilíbrio é o alvo bíblico. Uma igreja abundante em dons e uma igreja que manifesta o fruto do Espírito, sobretudo o amor. Amém. Amém. Porque o fruto, ele tem mais a ver com o caráter, né? Ele trata o caráter, né? Então não adianta, eu penso assim, não adianta a pessoa ter dom e não ter o seu caráter trabalhado pelo Espírito Santo, né, Guilherme? Verdade, né? O caráter é tudo, né? Digo que o caráter vai na frente, né? Diz a que a gente realmente. Então é complicado essas questões. Outra coisa que nós devemos pensar sobre a igreja é como a igreja funciona. E isso tem sido alvo de muita discussão. Tem pessoas, tem pastores, né, que eles pensam que a igreja é como se fosse, tem essa mentalidade de uma igreja empresa, né? Tem a marca, tem a logomarca, aí eles colocam critérios para quem vai ser promovido, quem não vai ser promovido. O que os irmãos acham desse método de funcionalidade da igreja? Como que nós descobrimos a verdadeira maneira de... Como que funciona uma igreja? Essa que é a pergunta. Pastor Pádua, você... Olha, a palavra de Deus é sempre o nosso guia, né? E se a gente não aprender e não se voltar para a Bíblia, a gente vai estar sempre repetindo aquilo que outras pessoas, sobretudo os marqueteiros, né, modernos da fé, estão a ensinar. Eu creio que mais do que nunca e antes de qualquer coisa é o tempo da gente olhar para as Escrituras, ver o que foi que Jesus quis dizer quando falou edificarei a minha igreja, formatar essa igreja pelo caminho da palavra de Deus e não se guiar pelos modernos marqueteiros, por gente de aparente sucesso
empresarial, porque me parece que hoje esse é o modelo de... E é medido por isso, e né? é medido por isso. Hoje, pela quantidade, hoje, né? Infelizmente, uma pessoa que, digamos, pastoreia um grupo pequeno, às vezes é visto como sendo um pastor pequeno. E isso não é verdade, não é? Por exemplo, Jesus, quando escreve as suas cartas às 7 igrejas, para a igreja de Sardes, por exemplo, o Senhor diz lá: eu tenho alguns aí que não contaminaram as suas vestiduras. Então tinha lá um grupo de fiéis, tinha lá um grupo, não é? Dentro da igreja. E acho eu que muitas vezes alguns que a gente modernamente considera pequeno, do ponto de vista da lógica de mercado, do capital empresarial, daquilo que a gente chama de sucesso, pode ser que Deus esteja olhando lá de cima e aplaudindo, e dizendo: é isso mesmo, meu filho, prossiga, continue, eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Palavra de consolo, amém, né, pastor? E a verdade é seguir o padrão bíblico, né, as escrituras. O ser humano, ele tem uma inclinação da facilidade. Então, hoje, não é difícil a gente ver livros escritos, né, 7 passos para uma igreja vitoriosa, não é verdade? Tantos isso, aquilo, um projeto para você estabelecer a sua igreja em cima de uma ideia ou de uma ideologia humana. Eu acredito, né, pegando o gancho naquilo que o pastor Pádua falou, quando a gente entende que Jesus, ele é o Senhor, o dono dessa igreja, eu costumo falar para mim o seguinte: eu não tenho um plano excepcional para executar na minha comunidade, eu tenho a dependência de Cristo. Pastor, qual é o plano? O plano é a gente orar. Nós vamos buscar em Deus uma resposta. Ele é o cabeça, ele sonhou com aquele lugar, aquilo está dentro dele desde a fundação do tempo. Então, se eu entendo que ele é o cabeça, eu não posso querer ocupar o lugar de cabeça. E infelizmente isso tem proporcionado uma igreja que às vezes a gente tem falado, igrejas cheias de pessoas vazias. Eu lembrei agora, você falando aí de um pastor que eu acompanho, e uma vez perguntaram para ele: pastor, a sua igreja, ela tem propósitos? Porque mais recentemente aí surgiu isso, né? Foi um novo mote aí, igreja com propósitos. E a impressão que se tinha é que as outras estavam sem propósito. E ele foi muito claro em dizer: o propósito da nossa igreja é anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho e ganhar pessoas para Cristo. Você quer um propósito maior do que esse? Para a igreja não existe. Não tem o que inventar, né? A grande comissão, né, gente? É a grande comissão do Senhor Jesus. É o nosso ID, né? A gente tem que fazer isso. É isso mesmo. E essas questões que envolvem a igreja são questões assim que na qual merece a nossa meditação, porque a minha preocupação, quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a estudar, parece que as pessoas estão distantes dessa realidade bíblica, né? No tocante na questão do projeto, né? Às vezes nós fazemos um projeto e tal, não vai... a igreja vai crescer e tal, como uma igreja com propósito, a questão da igreja de células também, né? Então, às vezes, nós colocamos a nossa fé são modismos, né? Modismos que vêm e vão. E da forma como vieram, eles irão embora. E a verdadeira igreja de Cristo continuará marchando, fazendo a obra, incluindo isso. Às vezes as pessoas falam de coisas como se eles tivessem descoberto que a igreja já está fazendo desde o Pentecoste. Isso mesmo. Interessante é que dentro disso daí, as pessoas, elas não de fato se chegam a Cristo. Eu vejo que até algum tipo de planejamento para atrair pessoas, ele poderia até ser válido, porque às vezes a pessoa consegue juntar tantas pessoas, mas o que fazer depois com essas pessoas? Eu acho que a partir dali, se a palavra fosse ensinada, doutrinada, porque a partir de tudo eu posso criar uma estratégia de atrair pessoas, mas de convertê-las não. O apóstolo Paulo diz que um semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E quando me perguntam assim, e a igreja, e o crescimento dela? Eu digo: irmãos, naquilo que eu posso fazer temos feito, mas o crescimento ele vem de Cristo.
Podemos, sim, criar de repente até uma forma de, uma estratégia de atrair pessoas, mas quando ela chegar, eu devo apresentar Cristo a ela e deixar com que o Espírito Santo faça o que ele faz de melhor, é convencer o pecador do seu pecado. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz isso, né? Ele diz, olha, eu plantei, o meu trabalho foi esse, foi plantar, e ele estava certo que a semente, ela é poderosa para ela poder produzir. Ele diz, eu só plantei. Dizem que na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero foi questionado sobre o trabalho dele já depois de deflagrada a Reforma, algum tempo depois, e disseram para ele assim, você viu o que você fez? Você tem noção, você viu o que foi que você fez? E ele disse, eu não fiz nada, eu só preguei a palavra fez tudo. Amém, isso mesmo. E essa questão da palavra é uma coisa que eu estava comentando com o Guilherme lá fora também. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, pregadores, pastores, né, fazem o apelo, né, a questão do apelo, aí vai um monte de gente lá no apelo. Nós perguntamos, por que a igreja faz congresso? Aí, um dos objetivos que o pessoal fala do congresso, festividade, é salvar almas. Beleza. Faz o apelo, vai todo mundo lá na frente, todo mundo assina o contrato, né? A visão que me dá é essa, né? É uma visão de que o pregador, o pastor, é como se ele fosse um vendedor, que ele tem uma meta para cumprir, aí cumpriu a meta, assina. Só que isso está distante do que a palavra diz, né? Porque, na verdade, não basta só ter essa demonstração pública da pessoa de ir lá na frente. Há de se ter uma adoção, né, que é a questão do discipulado, né, que foi que nós tratamos na nossa conferência da Escola Bíblica Dominical, que nós fizemos lá no Centro de Convenções, né, pastor? Exatamente, porque aí entra outra parte, não é? Que também ainda 1 Coríntios capítulo 3, e Paulo diz, e Apolo regou. Então, eu plantei, mas há necessidade de que alguém cuide dessa semente no sentido de propiciar a ela o cuidado necessário. Mas, em última análise, não existe, o milagre não está em plantar e nem tampouco em regar. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode jogar uma semente na terra, seja ela qual for, e qualquer pessoa pode ir lá e jogar água nessa semente. O milagre, e a ciência mostra, está nessa semente morrer e germinar e produzir vida. O milagre está lá dentro da terra, de um modo invisível e maravilhoso, sendo realizado por Deus. E aí Paulo conclui, de modo que nem o que planta, nem o que rega não são nada, mas sim Deus, que faz todas as coisas crescerem. Amém. Interessante, pastor, dentro dessa análise aí, perfeita, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, né, que Cristo, ele é o princípio, né, dessa semeadura. Ele é aquele que morreu e que ressuscitou. E é interessante que, às vezes, a questão, falando de dons e fruto do Espírito, é que a Bíblia sempre vai estar entrelaçada, não é verdade? Às vezes, a ideia de Pentecostes está muito ligado a isso, ao fogo, ao fervor. E, na realidade, é a grande sementeira, né, ou melhor, a grande semeadura que foi feita, na verdade, o início da igreja ali, quando o apóstolo Pedro prega o evangelho, ele pôs a semente, mas o Senhor convenceu e deu crescimento ali. Então, Cristo, como o princípio, o começo da primeira semente, ele morreu, né, ressuscitou, e quando Jesus ressuscita, ele faz germinar, brotar infinidade de vidas que confessariam o seu nome. Eu vejo que a riqueza do evangelho e a grandeza da igreja está nisso, está no Senhor. E muitas vezes o homem, no seu orgulho, na sua soberba, acredita que toda obra está relacionada a ele. E como o pastor Pádua colocou, pregar, qualquer um pode pregar, né, pastor? Até como o apóstolo Paulo diz, alguns pregam pela soberba, alguns pregam por vanglória, e diz, tudo bem, não tem problema não, o que importa é que a palavra seja pregada. Outros vão cuidar, outros vão regar, sim, mas o crescimento só o Senhor que dá. E às vezes a ideia do falso crescimento, né? Às vezes o crescimento a gente mede por quantidade de pessoas ali, e não por conversões verdadeiras, não é verdade? Guilherme? Esse crescimento eu vejo é bom o crescimento, mas e a qualidade, né, pastor?
A gente vê muitas pessoas, a igreja aumentando, glória a Deus, mas e a qualidade, e o acompanhamento dessas pessoas? Será que elas estão sendo acompanhadas ao ponto que elas possam permanecer firmes na fé, permanecer firmes em Cristo? Exatamente. Um grande evangelista americano que Deus usou grandemente no século XVIII, uma vez depois de um grande culto de avivamento, ele era um grande evangelista, depois de ter pregado e o convite foi feito, muita gente veio à frente fazendo a sua decisão. Perguntaram para ele quantas pessoas haviam se convertido. E aí ele respondeu assim: nós só saberemos mesmo daqui a uns 5 anos. É isso mesmo, desse jeito. Para nós terminarmos a nossa discussão aqui, a nossa reflexão, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês o seguinte: como que se mede o sucesso de uma igreja? Pastor Padre. Sucesso de uma igreja. Isso. Eu respondo o que eu tenho procurado, pelo menos com muito temor, trazer para a minha vida. O sucesso de uma igreja se resume em fidelidade, em ela ser fiel, que é o que o Senhor Jesus pede para a sua igreja. Jesus não pede performance, Jesus não pede nem mesmo resultados, ele pede fidelidade, ser fiel. O Senhor diz isso e repete isso, por exemplo, nas suas cartas para a igreja do Apocalipse, ou para as 7 igrejas onde ele escreve. E essa é a grande exigência, ser fiel. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 6, e ele diz isso em relação aos líderes, que o que é importante para o despenseiro é que cada um seja encontrado fiel. Os resultados vêm depois. O grande aplauso de Jesus para João Batista foi a fidelidade de João Batista. Conquanto ele não tivesse tido muito êxito do ponto de vista humano. Por exemplo, João Batista nunca fez nenhum milagre, não é? Por exemplo, alguns dos seus seguidores o abandonaram e foram seguir Jesus. E ele teve um ministério de menos de 2 anos. Então, sob um aspecto moderno de hoje do sucesso, João Batista teria sido um fracasso. Mas ele foi, Jesus disse, o maior homem que já pisou aqui na terra enquanto alguém descendente da carne, e enquanto um ser humano que fez a vontade de Deus. Amém. Eu concordo plenamente, né, com aquilo que o pastor Padua relata, né, com essas bases bíblicas. E eu vejo que quando Deus ele escolhe realmente um homem para que possa ser o rei sobre Israel, ele diz que ele escolheu um homem segundo o seu coração. E eu acho interessante isso, porque Davi, nós podemos olhar para ele e ver qualquer tipo de falha em cima de Davi, mas que uma coisa que excedia na vida de Davi era a sinceridade, era um coração sincero. Davi era um homem sincero a Deus. Ele não encobria seus pecados, suas culpas. Então eu acredito que o nosso desafio hoje justamente é esse, é confiar a Deus aquilo do qual Ele nos chamou. Eu creio que todo dom que o Senhor coloca nas nossas mãos, Ele nos habilita para que a gente possa exercer, a fim de que nós não tenhamos mérito algum, é verdade? Mérito algum. Se pregamos, se regamos, isso provém dEle, e Ele finaliza Ele mesmo dando crescimento. E como o pastor Padua colocou de forma tremenda, fidelidade, ser fiel no pouco. Seja fiel com a porta que eu abri. Faça a sua parte, Faça a sua parte. Sempre vai estar. Você pode regar, você pode plantar. Você não pode dar o crescimento? Não. Então, limite-se a isso. Faça bem feito aquilo que Deus te chamou para fazer. Não vamos criar estratégias, planos mirabolantes, não. Senhor, que o nosso plano seja o Senhor e que nós possamos fazer parte do teu plano. Glória a Deus. Guilherme? Só interagindo aqui, pastor, com os irmãos que estão nos assistindo aí, o Bruno disse exatamente isso que o pastor Paulo disse aí. Ele colocou uma frase que a igreja não é chamada para ser eficiente, grande ou rica, ela é chamada para ser fiel, né? Esse é o nosso ponto, ser fiel. Se a gente quer uma igreja bem cedida, a gente tem que ser fiel a ela. É isso mesmo. Então,
Está aí o nosso quadro, né? Bate-papo teológico sobre a igreja. Isso aqui que nós estamos comentando é apenas, assim, princípios basilares. São princípios, assim, que cada assunto que nós comentamos daria programas e programas e programas, não é verdade? Então, agradeço a cada um de vocês por estar aqui, atendendo ao nosso convite aqui. Graças a Deus, nós estamos cumprindo o nosso propósito, que é de ensinar ao povo, né, o que a Bíblia realmente diz, né? Então, você que interagiu conosco, estou muito grato ao Bruno, ao irmão Gilberto, ao meu amigo, irmão Juliano, o irmão Bruno também. Graças a Deus por vocês e continue interagindo conosco, amém? Eu quero aqui dar alguns avisos, né? Nós já estamos encerrando o nosso programa. Hoje, infelizmente, nós não teremos o quadro Louvores que Marcaram Época, mas semana que vem, sábado que vem, dia 18, nós estaremos aqui falando sobre os louvores que marcaram época, amém? Quero aqui falar dos nossos patrocinadores, né, que estão nos ajudando a fazer esse programa com muito amor e carinho. O primeiro patrocinador é do nosso pastor, irmão Daniel, vice-dirigente da nossa igreja, Marcenaria Carvalho. Você que está precisando de móveis planejados, né? Você que está precisando fazer um projeto para o seu escritório, para o seu apartamento, para a sua casa. Eu tenho um irmão que é de altíssima competência, irmão Daniel, Marcenaria Carvalho. Está aí o telefone dele, anota aí, 12 997 13 3658. 12 997 13 36 e 58. Também está com aí também nós temos também o outro patrocinador, né? O irmão Carlinhos, né? Auto Socorro, irmão Carlos, né? Se o seu carro estiver precisando de um socorro mecânico, o irmão Carlos estará te socorrendo, amém? Telefone dele é o seguinte, 12 98804 2639. Repetindo, 12 98804 2639. Glória a Deus pelos nossos irmãos, para você que está interagindo conosco. E agora nós vamos orar por você, amém? Nós estaremos orando, você que colocou aqui um pedido de oração, nós estaremos orando pela sua vida agora, amém? Pastor Pádua, pode fazer a sua oração pelos nossos ouvintes, amém? Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por cada momento que temos, Senhor, a oportunidade de poder falar a Tua palavra ou expressá-la com a nossa vida. Te apresentamos essa pessoa, Senhor, distante de nós, mas perto de Ti, aonde elas estiverem, Senhor. Por mais distante que elas possam estar de nós aqui, Senhor, que Tua mão as alcance, que a Tua palavra poderosa as liberte. Glória a Deus. E que o Teu Filho, o Teu Cristo, seja revelado a elas, Senhor. Eu peço que seja isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção, receba a operação de Deus na sua vida. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Campos, congregação do Santo Inês 1. Nós temos culto toda quarta-feira, culto da família, sexta-feira, culto de ensino. Pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, que está uma bênção a nossa escola. Nós estamos estudando sobre o Evangelho de João. E Deus está... Por mim, Ele já está transformando a minha vida, porque eu estou tendo uma nova concepção de quem é Jesus através do Evangelho de João. E à noite, o nosso grande culto de missões, né? Nosso grande culto. Você que mora no Santo Inês 1, 2, Coqueiro, região leste, está de passagem aqui
em São José dos Campos, eu queria um lugar para congregar, você é o nosso convidado especial. O nosso endereço é Rua Ricardo Paiva Vieira, número 251, Santo Inês 1. O nosso ponto de referência é o Parque Ecológico do Santo Inês 1, você está convidado, amém? Também nós temos também a nossa congregação do Vila Tatetuba, né, pastor? Glória a Deus. Exatamente. Então, para vocês que talvez já ouviram falar, é uma igreja de 61 anos de existência ali, plantada naquele bairro. Convido você, Rua das Araras, 69, bem próximo do pronto-socorro da Vila Industrial. Será um prazer recebê-los lá e poder abraçá-lo e poder ter junto com você um tempo de comunhão e aprendizado. Amém. Se você também tem a igreja comunidade, Primeiro Amor também, né? Amanhã temos culto lá. Sim, também, né? a comunidade cristã Primeiro Amor, na Rua Óbidos 110, lá no Parque Industrial. Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Agora eu tenho um aviso muito importante. O irmão Herbert vai soltar o vídeo aí. Presta atenção nesse aviso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Aí está o nosso convite especial. Semana que vem, dia 18 e 19 de maio, o nosso congresso, o 9º congresso dos adolescentes lá da nossa igreja, né? O culto vai começar sábado, às 7 horas da noite, domingo pela manhã e domingo à noite você é o nosso convidado especial para a nossa festividade. Amém? Conto com você, vai lá. Vamos adorar a Deus junto e eu tenho certeza que Deus vai manifestar a sua presença e a sua palavra no nosso meio. Amém? Por favor. Aos nossos ouvintes, vocês que têm nos acompanhado aqui, além do privilégio de estar aqui conversando com vocês, convidá-los, dias 6, 7 e 8, nós teremos o aniversário da nossa igreja, Assembleia de Deus em São José dos Campos, 78 anos. Do campo todo, né? Do campo todo, de todo o nosso ministério, nós estamos preparando uma grande festa e tentando impactar essa cidade. No dia 1º nós teremos uma caminhada e uma carreata na região sul, com toda a igreja. No dia à noite, no mesmo dia 1º, a gente terá um casamento coletivo. Se for algo que possa servir a você, nos procure. É completamente gratuito. E no dia 8 nós teremos a nomeação de uma praça na região leste, denominada, vai ser chamada de Daniel Berg. Nós vamos presentear a cidade com o nome de uma praça que nos reporta aos nossos pioneiros das Assembleias de Deus. E ao longo desses dias todos que acabei de dizer, 6, 7, 8, pregadores, cantores, pastores e gente que vai estar conosco para celebrar os 78 anos das Assembleias de Deus em São José dos Campos. Deus te abençoe. Só pegando um gancho no pastor Pado aí, quem não conhece o Centro de Convenções da nossa igreja, fica em frente ao Vale Sul Shop, do outro lado da Via Dutra, em frente da passarela. Vai ser um prazer receber vocês lá, amém? Amém, glória a Deus. Então, um abraço a todos vocês, que Deus possa derramar sobre as suas vidas grandes bênçãos, e eu que já quero desde aqui, de desejar feliz Dia das Mães para todas as mães que nos assistem, as mães da nossa igreja, que Deus possa abençoar cada um de vocês, amém? Deus abençoe, e semana que vem, sábado, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente com o programa Aos Pés da Cruz.
Deus semeia. Aprendi que um dia vou colher, por isso penso no que vou plantar. Aprendi que eu sou responsável por tudo que eu escolher. Por isso só escolho o que vem de Deus. Fazendo assim não há por que temer. Aprendi que eu sou responsável pelas palavras que eu falar. Da minha boca só adoração, pois aprendi a guardar meu coração. Mas Jesus, que é o Rei dos Reis, que me guarda e me faz ser assim. Toda honra e glória para Ele, pois é Jesus quem cuida de mim. Aleluia, aleluia, 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 é Jesus quem cuida de mim. Responsabilidade ao me levantar, ao me deitar e no que semear. Responsabilidade no que escolher, no que estou fazendo para não errar. Responsabilidade no que vou falar, no que aprender pra Deus adorar. Jesus me ensinou que devo ser assim, pois